Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Eu quero dizer que é muito bom ter você aqui com a gente nessa aula, nesse início da nossa escola bíblica dominical, pensando, estudando, refletindo sobre esse tema, o Deus esquecido, a centralidade do Espírito Santo na vida cristã. E hoje é a nossa primeira aula. Eu espero que você esteja empolgado, animado e preparado para a gente nessa jornada aprender, ser edificado e conhecer mais a pessoa, a obra do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, então, à nossa classe. Eu estou muito feliz de poder compartilhar esse material, esses estudos que já têm acrescentado bastante na minha vida. E a nossa oração que também isso abençoe a sua vida. Antes da gente continuar, ou a gente começar a nossa aula, eu queria mostrar para vocês a nossa ementa. Está aqui no quadro. São 11 lições, 11 aulas, 11 encontros que nós teremos aqui pelo YouTube e você vai ver todos esses assuntos aqui. Nós vamos começar hoje com o primeiro, quem é o Espírito Santo. Domingo que vem nós veremos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. A terceira aula será sobre o Espírito Santo no Novo Testamento e assim sucessivamente. Vamos falar sobre a necessidade do Espírito Santo na vida cristã. Vamos fazer um apanhado do panorama dos avivamentos. Vamos ainda ver a obra do Espírito Santo, parte 1 e parte 2, as controvérsias sobre o Espírito Santo. Isso acontecerá na aula 8. Na aula de número 9, nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a missão, a evangelização, o poder do Espírito para testemunharmos da pessoa de Cristo. E vamos caminhando para o final com a 10ª aula, as dádivas ou os dons do Espírito Santo. E terminamos na 11ª aula com a comunhão com o Espírito Santo. Então, portanto, essa é a nossa ementa, esses são os assuntos, a gente vai poder aprofundar em cada um deles e conhecer um pouco mais. Vamos em frente, então. Eu queria relembrar a você que a gente vai usar esse livro aqui, do John Stott, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, Mover Sobrenatural de Deus. Se você puder comprar, esse será um livro que vai nos auxiliar. Então nós recomendamos como um material de apoio. Não iremos seguir ele capítulo a capítulo, verso a verso, mas nós vamos trazer citações e será um livro que vai poder complementar o assunto para a sua edificação. Então, se você puder, adquira esse livro do Stott. Tenho certeza que vai ser muito bom para a sua vida. Tá joia? Então vamos lá. Hoje o nosso tema é quem é o Espírito Santo. É sobre isso que nós vamos falar nessa primeira aula. Tentar desvendar um pouquinho, tentar esclarecer um pouco mais quem é esse Deus chamado Deus desconhecido. É óbvio que a Bíblia não o chama de o Deus desconhecido. A gente só deu esse nome porque muitas vezes a nossa ênfase é no Pai ou no próprio Deus. Muitas vezes nós damos grande ênfase à pessoa de Cristo, e nada disso está errado, mas muitas vezes também esquecemos do Espírito Santo. Por isso, o tema da nossa aula, o Deus esquecido. Mas eu espero que, a partir de então, não seja mais o Deus esquecido da nossa vida, o Espírito Santo. É importante eu lembrar a você aqui, nesse começo de aula, que a nossa aula não é sobre Trindade, é sobre o Espírito Santo. Trindade é um outro tema, é uma outra área da teologia, claro que tem implicações, óbvio que em alguns momentos eu vou entrar, mas não é uma aula sobre a Trindade. Nós vamos focar especificamente na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Mas eu preciso começar como base, trazendo uma visão, trazendo uma ideia sobre a Trindade. E para isso, eu encontrei aqui o credo de Atanásio, que vai nos ajudar bastante
a entender um pouco mais a questão não só da Trindade, mas também a questão do Espírito Santo. Eu imagino que deve ter ficado um pouco pequeno aí no seu visor, mas eu quero dizer que eu estou mandando esse PDF para vocês lá no grupo, para que vocês possam ler na hora da aula, tê-lo e também acompanhar a leitura, tá bom? Então eu vou ler esse credo de Atanásio. Atanásio foi bispo de Alexandria, lá por volta do século IV, e ele escreveu esse credo. É um pouquinho grande para ser considerado credo, mas foi assim chamado, com 40 artigos. E esse credo de Atanásio ficou bastante conhecido porque ele é considerado um majestoso e único monumento de fé inabalável de toda a igreja quanto aos grandes mistérios da divindade, da trindade e da dualidade da natureza de Cristo e também da trindade, como eu havia dito. Então eu quero ler, por favor, preste atenção, ele é muito precioso, tem muitos ensinos para a minha vida, para a sua vida. Diz assim, começando então pelo artigo 1º. Eu não vou ler os 40 artigos, vou ler apenas 23, eu acho que vai ser rapidamente. Todo aquele que quiser ser salvo, é necessário, acima de tudo, que sustente uma fé universal. Ponto 3. A fé universal é esta, diz Atanásio, que adoremos o único Deus em trindade e a trindade em unidade. Não confundindo, muito importante isso aqui, não confundindo as pessoas nem dividindo a substância, porque a pessoa do Pai é uma, a pessoa do Filho é outra e a pessoa do Espírito Santo é outra. Mas no Pai, no Filho, no Espírito Santo há uma mesma divindade, igual em glória, em coeternidade e majestade. O que o Pai é, o mesmo Filho é, e o mesmo Espírito Santo o é. O Pai não é criado, o Filho não é criado, o Espírito Santo não é criado. O Pai é ilimitado, artigo 9. O Filho é ilimitado, o Espírito Santo é ilimitado. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não há 3 eternos, mas somente um eterno. Portanto, não há 3 seres não criados, nem 3 ilimitados, mas um não criado e um ilimitado. Artigo 13. Do mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há 3 onipotentes, mas um onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há 3 deuses, mas um só Deus. Portanto, o Pai é o Senhor, o Filho é o Senhor, o Espírito Santo é o Senhor. Contudo, não há 3 senhores, mas um só Senhor. Porque assim como compelidos pela verdade cristã, somos a confessar cada pessoa separadamente como Deus e Senhor, assim também, preste atenção aqui, assim também somos proibidos pela religião cristã universal de dizer que há 3 deuses e 3 senhores. Caminhando para o finalzinho aqui, artigo 20. O Pai não foi feito de ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai, somente, nem feito e nem criado, mas foi gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito, não foi criado, nem gerado, mas procede. Portanto, há um só Pai e não 3 pais, um só Filho e não 3 filhos, um só Espírito Santo e não 3 Espíritos Santos. É nessa trindade, nenhum é o primeiro e nenhum é o último. Nenhum é o maior e o outro é menor. Mas todas as 3 pessoas coeternas
são coiguais entre si, de modo que em tudo o que foi dito acima, tanto da unicidade da Trindade, como a Trindade em unidade deve ser cultuada. Termino com o artigo 26. Logo, todo aquele que quiser ser salvo deve pensar desse modo em relação à Trindade. Que documento antigo, mas muito precioso e esclarecedor para a nossa fé. Várias informações, vários princípios e ensinos são destacados aqui a nós, nesse documento de Atanásio. Nós podemos perceber muitas verdades aqui, mas eu destaco apenas algumas. Nós temos um só Deus, mas esse único Deus são três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um não é maior do que o outro, um não é menor do que o outro. As suas funções são diferentes, suas ações são diferentes, mas os três são eternos, são onipotentes, onipresentes e oniscientes, porque é um só Deus. E cabe a nós, então, não dividi-los, cabe a nós não darmos mais glória para um, mais atenção a um do que a outrem, mas nós devemos olhar para o nosso Deus como essa unidade, mas também como essa trindade. Eu queria desafiar depois você a ler o artigo mais uma vez e saborear essas palavras preciosas, esse mistério que é a Santíssima Trindade, mas também o quão precioso é essa revelação de Deus, essa manifestação de Deus. E a nossa confissão de fé batista está em pleno acordo com esse credo de Atanásio. Diz assim a nossa confissão de fé batista de 1689: na unidade da divindade há três pessoas de mesma subsistência, uma só substância, um só poder, uma só eternidade, mas cada um possuindo completa essência divina, tanto o Pai quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Há somente um Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou em sua natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades: Pai, Filho, Espírito Santo. Nessa aula, ou nessas próximas aulas, nessa escola bíblica, nós vamos focar e estudar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo. Talvez você poderia perguntar ou até mesmo refletir pensando por que estudar sobre o Espírito Santo. E eu trouxe dois motivos básicos para nos encorajar, para nos explicar o porquê devemos estudar sobre o Espírito Santo. Primeiro, por causa da nossa relação pessoal e a nossa comunhão com o Espírito Santo. Veja a citação do John Stott, no livro que eu já recomendei a vocês, o nosso livro de apoio, diz assim: a vida cristã é a vida no Espírito. Seria impossível ser cristão, viver e crescer numa vida de piedade sem o mistério do gracioso Espírito de Deus. Tudo o que temos e que somos, como cristãos, devemos a Ele. Portanto, nós devemos estudar e conhecer sobre o Espírito Santo, porque nós temos uma relação com Deus por meio do Espírito Santo. A nossa comunhão com o Pai, com o Filho, é através do Espírito Santo que habita em nós. Não é o Pai que habita em nós, não é o Filho que habita em nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que é o Espírito Santo que habita no crente, que faz morada no crente. Portanto, o que somos, o que temos, o que sabemos, vem através do Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental, essencial, para nós desenvolvermos a nossa relação com o Deus Trino, para que possamos ter comunhão com o Pai, com o Filho, somente por meio do Espírito
Santo. Não podemos, então, ignorar isto, porque o Espírito Santo que habita em nós, é Ele que nos leva ao Pai. É Ele, o Espírito Santo, que nos faz adorar, reconhecer e bendizer ao Cristo. Então esse é o motivo, porque eu e você devemos aprender mais sobre o Espírito Santo para desenvolver a nossa relação com a Trindade, para acrescentar na nossa comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, tudo por meio do Espírito Santo que habita em nós. O segundo motivo que eu destaco aqui para nós, porque estudar sobre o Espírito Santo, é porque a igreja tem sido ignorante. Tem faltado conhecimento para o povo de Deus em relação à pessoa, à doutrina e à obra do Espírito Santo nos dias atuais. De um lado, você vê movimentos pentecostais, neopentecostais, criando situações, trazendo situações que são bizarras, que não têm nada a ver com o Espírito Santo. Coisas que nós mesmos olhamos para aquilo e abominamos. As pessoas estão dizendo que são manifestações ou obra ou agir do Espírito Santo. Isso é um grande erro. Então nós vemos muitos erros dentro das igrejas em relação à vida, à pessoa e à obra do Espírito Santo. Mas por um outro lado, os tradicionais, aqueles históricos, podem cair também em um erro e se equivocarem achando que o Espírito Santo é menos importante. Podemos cair no erro de exaltar e focar e conhecer tudo sobre o Pai, conhecer muito sobre a pessoa de Cristo. Temos uma vida cristocêntrica, um culto cristocêntrico e nos esquecermos do Espírito Santo. Ele vir a se tornar o Deus esquecido da nossa vida. Nós não podemos cair nesse erro. Porque, como vimos no credo de Atanásio, adoramos a um Deus trino. Servimos a um Deus trino. Exaltamos e adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, os três que são um só Deus. Então, para que a gente não caia na extravagância, na bizarrice, nos escândalos, achando que coisas esquisitas e equivocadas são obra do Espírito Santo e que nem caiamos no extremo de abafarmos, de esquecermos, de limitarmos a obra do Espírito. É por isso que nós devemos estudar sobre o Espírito Santo. Ainda o John Stott, no seu livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo, escreve as seguintes palavras: para onde quer que olhemos na igreja de hoje, há uma carência evidente sobre o conhecer mais sobre a pessoa, doutrina e obra do Espírito Santo. Entretanto, não vemos a carência somente nas igrejas do passado ou nas igrejas de hoje. Podemos ver essa carência também quando olhamos para nós mesmos. Nós mesmos podemos cair nesses dois erros, nesses dois equívocos. Nossas igrejas podem cair nesses dois erros, nesses dois equívocos. Para corrigir isso, nós queremos então falar, nós queremos aprender sobre a pessoa, sobre a doutrina e sobre a obra do Espírito Santo. Eu espero que você fique conosco até o final de todas as classes e aprenda mais sobre o Espírito Santo. A nossa aula de hoje, pensando quem é o Espírito Santo, eu a dividi em duas partes. Essa primeira parte eu vou trabalhar a pessoalidade do Espírito Santo. E no segundo momento eu vou trabalhar a divindade do Espírito Santo. A pessoalidade e a divindade do Espírito Santo. Vamos começar por essa pessoalidade do Espírito Santo. Por que falar sobre a pessoalidade do Espírito Santo? Há muitos movimentos e algumas seitas que olham para o Espírito Santo apenas como uma força, uma energia, um vento,
ou uma influência. Eles não veem o Espírito Santo como uma pessoa que tem relação. Eles não veem o Espírito Santo como Deus. Nós temos relacionamento com o Pai e com o Filho por meio do Espírito Santo, porque nós temos uma pessoa se relacionando conosco, que é o Espírito Santo. Veja o que o doutor falecido teólogo Sproul disse neste livro aqui. É um outro livro que também eu recomendaria para você, o Ministério do Espírito Santo. Conheça a pessoa e a obra do Espírito Vivo, do Deus Vivo, editora Cultura Cristã. O Dr. Sproul, nesse livro aqui, ele vai dizer as seguintes palavras, observe aí no texto. O Espírito Santo se relaciona conosco como uma pessoa, não como uma força, não como um vento. Há sim uma figura de vento, como de pomba do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é uma força ou um vento, é uma pessoa. Ele faz coisas por nós e a favor de nós, que normalmente são associadas às atividades pessoais. Ele nos ensina, ele nos consola, ele nos convence, ele nos guia, ele nos encoraja. Isso são ações, atitudes de uma relação com uma pessoa. Quem ensina, ensina alguém. Quem corrige ou consola é o consolador. Então a relação é uma relação de pessoalidade. Por isso que é um erro, um equívoco, a gente dizer ou afirmar que o Espírito Santo é um vento. Ele pode ser comparado com o vento. Ele pode ser figurado como uma pomba. Mas a relação que nós temos com o Espírito Santo não é de uma energia, mas é de uma pessoa. A terceira pessoa. É um só Deus, três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com isso, eu não estou dizendo que o Espírito Santo, com essa pessoalidade do Espírito Santo, que o Espírito Santo tem forma de pessoa. Ele é Espírito, nem o Pai. O único que se tornou ou que tomou forma de homem foi Jesus Cristo. Mas a relação do Pai conosco é uma relação de pessoalidade. E da mesma maneira, o Espírito Santo. Então eu vou trabalhar nessa pessoalidade do Espírito Santo, esses 5 tópicos aqui. A existência própria do Espírito Santo, a capacidade cognitiva do Espírito Santo, a capacidade volitiva do Espírito Santo, a capacidade de comunicação do Espírito Santo e a capacidade de relacionamento do Espírito Santo, para mostrar a nós que há uma pessoalidade. Eu repito, não um vento, não uma força, não uma energia, não qualquer outra coisa, a não ser um relacionamento interpessoal, de pessoalidade. Então vamos começar lendo o nosso primeiro texto, e eu projetei os textos que vamos ler aqui nessa classe, todos eles aqui para facilitar a sua vida, mas é bom você ter a sua Bíblia. Se você quiser dar uma pausa e fazer as leituras, isso também pode te ajudar, tá bom? Pensando então na existência própria, a gente vê João capítulo 14, verso 26, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Perceba, Jesus, são palavras de Jesus dizendo que o Consolador, uma pessoalidade, o Espírito Santo, que o Pai envia em nome de Jesus, ele, o Espírito Santo, nessa pessoalidade, tem a tarefa, o papel de ensinar a todos os crentes todas as coisas e ainda fazer lembrar. Um vento, uma energia, não pode fazer isso.
somente quando há uma pessoalidade, uma relação com alguém. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Ainda outro texto de Mateus 28, o conhecido verso 19 da grande comissão diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, e aí ele nos diz, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é Pai, Filho e o vento. Não é Pai, Filho e uma energia. 3 pessoas, um só Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo tem existência pessoal. Ele é um ser, um espírito que se relaciona conosco de maneira pessoal. Ainda pensando na capacidade ou na ação do Espírito Santo de maneira cognitiva, sobre conhecimento, entendimento e sabedoria, poderia citar a primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, verso 10 e verso 11, que diz assim: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas. A gente poderia traduzir aqui: o Espírito conhece todas as coisas, até mesmo as coisas profundas ou das profundezas de Deus. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é alguém que tem toda a sabedoria, que tem todo o conhecimento, que tem todo o entendimento. Ele sabe, ele conhece os próprios mistérios e as profundezas do próprio Deus Pai, porque ele é o Deus Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ainda pensando na capacidade volitiva, que significa volitiva significa vontade, livre agência, escolha, tomar decisões. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11 diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Se você se lembra, essa passagem está dentro do contexto dos dons espirituais. E aqui está dizendo que o Espírito Santo é quem realiza essas coisas, que distribui esses dons. E ele distribui a cada um dos seus filhos, aos filhos de Deus, conforme ele quer. Sua livre agência, sua escolha, sua decisão, sua soberania, ele faz o que ele quer. É segundo a sua vontade, a vontade do Espírito Santo. Mas ainda, texto de Atos, capítulo 13, verso 2, pensando nessa capacidade volitiva de Deus, de vontade, de livre agência, de tomada de decisões, diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, perceba, disse: separai-me ou separam-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quem diz a igreja é o Espírito Santo. Quem separa esses 2 homens para a obra missionária é o Espírito Santo. E quem ordena esse chamado é o Espírito Santo. Uma força, eu repito, não faz isso. Uma energia não separa, não fala, não conhece. Logo, meus irmãos, minhas irmãs, devemos estar muito bem fundamentados que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ainda a capacidade de comunicação. Ele fala, ele ensina, ele testemunha. Lucas capítulo 12, verso 11 e verso 12. Veja o que diz: quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira que irão responder, nem quanto às coisas que tiverem que falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará
naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. O Espírito Santo, mestre, o que nos ensina, o que nos lembra o que falar. Todas são capacidades de pessoalidade do Espírito Santo. E ainda, Apocalipse, capítulo 2, verso 11, a gente teve uma série aqui na nossa igreja sobre isso, Cartas de Jesus, e repetia-se nas 7 cartas, sempre no final das cartas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo lembra, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo guia. Ouçamos a voz do Espírito. Isso são capacidade de comunicação, de pessoalidade. Por fim, pensando aqui na capacidade de relacionamento, o Espírito Santo tem um relacionamento com os filhos de Deus, com os salvos, os eleitos em Cristo Jesus. Romanos capítulo 15, verso 30 diz assim, irmãos, Paulo agora aqui falando sobre a questão de um relacionamento. Por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço ou rogo que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo aqui, ele está pedindo aos irmãos, aos romanos, e Paulo apela aqui para um sentimento ou para o amor. Porque há uma relação, ele está dizendo, assim como o Espírito Santo vos ama, eu apelo a esse amor do Espírito Santo. Um vento não ama, uma energia não ama, uma força não ama, só uma pessoa ama a outra pessoa. As coisas não amam pessoas. Então, Paulo aqui apelando ao amor do Espírito. E ainda, Atos capítulo 5, verso 3, falando sobre esse relacionamento. Num relacionamento, há verdades e mentiras. Não deveria ter mentiras, mas num relacionamento de homens e mulheres há. No relacionamento de homens e mulheres com o Espírito Santo, da parte do Espírito Santo sempre há verdades. Mas os homens, como estão se relacionando com o Espírito Santo, podem mentir ao Espírito Santo. Perceba então aqui, somente um relacionamento de pessoas é que pode acontecer verdades e mentiras. Veja o texto, capítulo 5, verso 3. Então Pedro disse a Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo o valor do campo? Lembra? Ananias e Safira haviam vendido uma propriedade e havia retido parte dessa propriedade, e haviam dito para a igreja, para os apóstolos, que era todo o valor da propriedade. E Pedro aqui diz, Ananias, você que tem um relacionamento com o Espírito Santo, você mentiu ao Espírito Santo. O seu relacionamento, Ananias, com o Espírito Santo foi um relacionamento de mentira, de falsidade. E aí por isso a punição na vida de Ananias. Ainda falando desse relacionamento, dessa comunhão, desse estreitar que existe entre seres humanos, filhos e filhas de Deus com o Espírito Santo, Efésios capítulo 4, verso 30 diz assim, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não deveríamos, mas nós constantemente podemos vir a entristecer o Espírito Santo. Eu repito, não se entristece a uma força, a um vento, somente a pessoas. Por isso, o Espírito Santo, a terceira pessoa
da Trindade, tem um relacionamento com os filhos de Deus. E o nosso relacionamento com o Espírito Santo tem que ser de amor, tem que ser de verdade, porque nós estamos nos relacionando com Ele. Ele está vivo, atuante e habita dentro de nós. Então, terminamos essa primeira parte, a pessoalidade do Espírito Santo. Agora entramos na parte final, que é a divindade do Espírito Santo. Vimos então características da pessoalidade, agora vamos ver atributos. Eu tinha confundido as palavras naquela hora, características para a pessoalidade e atributos para a divindade. Vou trabalhar 4 conceitos aqui com vocês. O Espírito Santo é o Deus Trino, ele é Deus. O Espírito Santo possui os atributos de Deus. O Espírito Santo é a inspiração na Escritura. O Espírito Santo e os atos divinos e milagres que somente Deus os faz. Vamos começar então com o Espírito Santo mostrando que ele é Deus. Ele é o Deus, a terceira pessoa do Deus ou da divindade, da Trindade. O texto que nós lemos ainda de Atos capítulo 5, o verso 3, eu li anteriormente, agora o verso 4, diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo, mas aí o verso 4 diz assim: na verdade, o que conservava na propriedade seria sua, e depois de ter vendido o dinheiro não estaria em seu poder. Estou no finalzinho aqui. Por que você decidiu fazer essas coisas? Você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Veja como Lucas aqui, o autor de Atos, ele diz que o Espírito Santo é Deus, porque aqui ele diz, você mentiu ao Espírito Santo, e aqui você mentiu a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Ser a terceira pessoa da Trindade não é de posto. O primeiro é o Pai, lá no topo, aqui no meio o segundo é o Filho, e aqui embaixo é o Espírito Santo. Não. Nós lemos no credo de Atanásio que eles são iguais, mesmo poder, mesma divindade, mesma essência, mesma substância divina. Então o Espírito Santo não é menor, o Espírito Santo é Deus, e a terceira pessoa da Trindade não é por posto. Nós temos que olhar e conhecer o Espírito Santo como o Deus Espírito Santo, o Deus Pai, o Deus Filho Jesus Cristo, o Deus Espírito Santo. Nós temos então os atributos de Deus na divindade ou no Deus Espírito Santo. Todos esses atributos, aliás, todos os atributos que Deus os tem e que o Filho os tem, também os tem o Espírito Santo. Porque eles são iguais, em poder, em majestade, em glória, em força, em atributos, porque é só um Deus. Deixa eu destacar então os 3 aqui, onisciência, onipresença e onipotência. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11 diz assim: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quem, pois, conheceu as coisas do ser humano a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Esse texto, o apóstolo Paulo mostra a nós que o Espírito Santo é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele sabe de tudo, de todos os planos, de tudo o que Deus conhece, ele o sabe por ele ser Deus. Dos projetos, dos planos, que ele também é parte. Não são os planos de Deus e o Espírito Santo o acompanha. São os planos da Trindade na qual o Espírito Santo está inserido e ele os conhece por ele ser também Deus. Então nós devemos lembrar que o Espírito Santo também tem esse atributo. Lembra
atributo incomunicável. Deus não comunicou aos seres humanos. Somente Deus os tem. Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Mas também onipresença. Está presente em todos os lugares. Salmo 139, de 7 a 10, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá também tu estás, ó Espírito Santo. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Para onde fugirei do Espírito Santo se ele é onipresente? Ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, assim como o Pai, assim como o Filho, porque ele é divino, ele é Deus. Mas também o Espírito Santo é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, mas onipotente, tem todo o poder. Lucas 1,35, o anjo respondeu. Esse contexto, esse texto, você se lembra, é quando o anjo visita Maria, anunciando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo virá sobre você com poder do Altíssimo, e o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer de você será chamado Filho de Deus. O poder. O Espírito Santo é o Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Poderoso. Assim como o Pai tem todo o poder, o Filho Jesus Cristo tem todo o poder, o Espírito Santo tem todo o poder. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, porque ele é Deus. Atributos de soberania. Atos 16, verso 6, vai dizer que o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Você vê aqui a soberania do Espírito Santo, que queria dirigir Paulo para a região de Filipos. Então o Espírito Santo, com toda a soberania, sendo Deus, o Senhor da missão, ele impede o apóstolo Paulo em entrar nessa região de Frígio-Gálata, porque ele queria levar o apóstolo Paulo para uma outra região. Porque o Espírito Santo, assim como Deus e Jesus Cristo, é soberano. E há uma plena harmonia entre a Trindade. Nesse próprio texto de Atos 16, a gente vê que Jesus também não permitiu. A gente vê a ação de Deus e a ação do Espírito, tudo em harmonia. Porque a Trindade são 3 pessoas, mas um Deus em harmonia. Soberano, poderoso, onisciente, onipresente. O Espírito Santo e a inspiração das Escrituras. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21 e verso 22, vai nos lembrar isso. Veja o texto. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos, inspirados pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus, é a palavra do Espírito Santo. Ele inspirou, ele falou na boca dos profetas, dos apóstolos, dos escritores bíblicos, porque ele é Deus, é a palavra dele. O Espírito Santo é aquele que inspira a Escritura. É aquele que nos faz lembrar da Escritura. É aquele que nos ensina a Escritura. Mateus 12, ainda falando sobre sinais e milagres, verso 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês.
Lembra dessa passagem? Os escribas, os fariseus estavam acusando Jesus de expulsar os demônios pelo próprio maioral do Beelzebu, dos demônios. E Jesus está dizendo aqui que ele expulsava os demônios, os espíritos maus, pelo Espírito de Deus. Ele fazia isso na força do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, aqui está usando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, porque é chegado o reino de Deus. Pois o Espírito Santo é aquele que faz sinais e milagres. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho, assim como Jesus fez muitos milagres, o Espírito Santo é o Deus de sinais e milagres. Da mesma maneira, nosso último texto aqui, Romanos 8, 11 e 12. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Preste atenção nessa parte aqui. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Cristo, ou Jesus, dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Aquele poder que ressuscitou a Cristo é o poder por meio do Espírito Santo. É a garantia, a esperança que eu e você temos que no último dia, mesmo quando morrermos, que no último dia há de nos ressuscitar pelo mesmo poder do Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. E veja essa citação aqui do J.B. Phillips. Cada vez que dissermos creio no Espírito Santo, queremos dizer com isso que acreditamos na existência de um Deus vivo, capaz e disposto a entrar na personalidade humana e modificá-la. O Espírito Santo, que habita em nós, é a grande prova que o nosso Deus é o Deus vivo, que segue trabalhando na vida dos seus filhos, em nós, trabalhando, modificando, corrigindo-nos, exortando-nos, amadurecendo-nos, para que a gente possa viver para a glória de Cristo e de Deus Pai. O Espírito Santo corroborando para a obra da santificação e para a obra de glorificação do Pai e do Filho. Aplicações finais. Primeira aplicação. Se você, talvez por motivos e outros, tem deixado a obra, a pessoa, a doutrina do Espírito Santo de lado, esquecida, é hora de você pedir perdão. Talvez você conhece bastante sobre a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, mas talvez você desconhece totalmente a pessoa, a doutrina e a obra do Espírito Santo. Se isso tem acontecido na sua vida, isso é um pecado, isso é uma falha. E não há outra coisa a fazermos a não ser pedir perdão ao Espírito Santo por desprezarmos, por não conhecê-lo como ele deve ser conhecido, como Deus Espírito Santo. Mas em segundo lugar, não tenha medo, receio ou resistência ao Espírito Santo. Eu fui criado numa igreja batista, muito tempo atrás, onde se falar sobre o Espírito Santo era quase que se proibido, porque se achava que Espírito Santo é coisa dos pentecostais. Não. Espírito Santo é o nosso Deus. Nós não temos que ter receio, ou medo, ou resistência a Ele. Ele habita em nós. Nós temos comunhão com o Pai e com o Filho por meio do Espírito Santo. Portanto, busque, conheça, ame o Espírito Santo.
Terceiro, será que estou entristecendo o Espírito Santo continuamente? E como é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu o desprezo, eu entristeço o Espírito Santo. Quando eu desconheço a sua obra, a sua doutrina, a sua pessoa, eu entristeço o Espírito Santo. Quando eu peco, quando eu desonro ao Pai, ao Filho ou ao próprio Espírito Santo, eu entristeço o Espírito Santo. Quando a minha vida não é uma vida de santidade, eu entristeço o Espírito Santo. Quando eu estou distante da palavra de Deus, eu desprezo a obra do Espírito Santo. Tudo isso vem a entristecer o Espírito Santo. Que eu e você sejamos crentes em Jesus que tragam alegria ao Espírito Santo e não tristeza. Essa deve ser a nossa oração, deve ser a nossa atitude. Mas por fim, 2 resoluções ou 2 ações. O horário está acabando aqui. Primeiro, se você quer honrar o Espírito Santo de uma maneira singela, simples, tá? É você se empenhar em continuar nessa classe, estudando mais, conhecendo mais a pessoa, a obra e a doutrina do Espírito Santo. Se empenhar dizendo, eu quero conhecer mais sobre o Espírito Santo. Eu vou continuar, eu vou até a 11ª lição desse curso, para conhecer o Deus Espírito Santo. Mas em segundo lugar, eu quero desafiar você também a uma ação, a se empenhar, a ler pelo menos um livro sobre o Espírito Santo. Talvez você tenha lido já sobre a pessoa de Deus, sobre Jesus Cristo, e talvez ainda não leu nada sobre o Espírito Santo. Nós temos 2 opções para você muito boas. Esse que tem sido o nosso livro de auxílio e esse um outro livro muito bom. Eu quero desafiar você a conhecer mais do Espírito Santo através desses homens que escreveram sobre a Escritura, sobre a obra do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida e eu espero ver você na próxima aula. Semana que vem vamos olhar para o Espírito Santo no Antigo Testamento. A sua pessoa também, a sua obra e a sua doutrina no Antigo Testamento. Que Deus abençoe, fique na graça e na paz de Jesus e muito obrigado por esse tempo juntos.